Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Povo de Deus, como nós somos ricos. Dentre a propriedade da riqueza que nós temos, a fé presente que Ele nos deu. E nós o agradecemos. Rico porque nós temos toda uma sagrada Escritura à nossa disposição, onde é uma piscina, um rio, um mar, onde nós mergulhamos e dali nós tiramos elementos para a nossa vida cristã e católica. Com tudo isso, eu quero chamar a minha atenção, bem como daqueles que nos ouvem pelos meios sociais, 2 pontos importantes da liturgia de hoje. Tem mais, mas eu destaco 2. O primeiro deles é o da primeira leitura, que é a notícia. O que é notícia? Notícia. Às vezes nós não sabemos interpretar a notícia, mas escutamos a mesma. Foi o que nós vimos na primeira leitura de hoje, a notícia. Notícia de quê? De quem?
notícia que Jesus tinha ressuscitado. Como se chegasse uma notícia diferente aqui e eu não soubesse, ou algum de vocês também não soubesse, e a gente faz a pergunta: você viu? Você ouviu? Você está sabendo? E as respostas são várias. Sim, viu, não vi, não estou sabendo. O que aconteceu? Essa foi a notícia principal da primeira leitura. O que aconteceu? Não estou sabendo de nada não. Conta para mim, vamos. Não demora não. E a gente fica aguçado por e para saber a notícia. Então é isso que a gente viu na primeira leitura, que eu já levo comigo e passo para vocês também, que durante essa semana possamos levar essa notícia verdadeira, não fake news, e nem de maneira diferente, mas levar a verdadeira notícia àqueles que nós encontrarmos nessa semana. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse quadro, pelo menos para mim, muito profundo, do Evangelho. Minha gente, olha que coisa que está aqui. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Vem a pergunta, por que de madrugada? Provavelmente, não tem nada que prova, mas provavelmente, ela tinha os seus afazeres, tinha os seus compromissos, e era o momento que ela achou para ir ao túmulo. Mas por que isso? Vamos trazer isso para a nossa sociedade, para o nosso mundo, como se fosse um dia de finados. Foi visitar o túmulo naquela manhã, porque Jesus era e é uma pessoa importante. Ela queria prestar a sua homenagem a Jesus, e foi. Qual foi a surpresa para ela? Chega lá, a pedra, porque era uma pedra em forma de roda, estava para fora. Qual foi o susto, meu povo, dessa mulher, ou para essa mulher, como se fosse para mim, para vocês, para todos nós. O que aconteceu? Não tinha ninguém para dar resposta a ela do ocorrido. Com medo, logicamente, como eu falei, eu e vocês teriam, ninguém dando resposta alguma, ela corre. Esse correr tem dupla finalidade, duplo sentido. Primeiro, de anunciar. Segundo, porque tinha medo mesmo. Um dos gestos do medo é a gente correr, né? Se lá atrás estivesse um estalo, correríamos aqui para nos livrar, nem sei de quê, mas do estalo. Assim foi ela. Só que ela, eu disse para vocês, foi para anunciar. Quem ela encontra? Pedro e João. Deveria estar, sei eu, da cor da roupa da Doraci, né? De medo, pálida. Olha para os dois e diz: vocês não sabem o que aconteceu. O que foi? Vai contando. Tiraram o Senhor do túmulo. O que eles fizeram? Acreditaram sim, mas quiseram palpar. Não é isso que muitas vezes a gente faz? Se eu não vir, se eu não colocar meu dedo, Tomé que falou isso, né? Eu não vou acreditar. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa. E disse o nosso texto que saíram correndo também. Aqui nós temos dois personagens, um jovem e outro idoso. O jovem tinha resistência física para correr mais e depressa. Correu. Só que ele também chegou lá
e ficou com medo. Não entrou de medo. Vem o outro idoso, vem o outro que é um pouco cansado, vê, olha, pode sentar aqui, lindinha, no primeiro banco. Isso, obedeça o padre, ótimo. Então, o que acontece? Acontece que o segundo, que era Pedro, idoso, chegou, olhou e entrou. Foi corajoso. Pedro sempre é Pedro. Foi corajoso. E viu o que não tinha lá para ver. Tá. O que eles enxergam? As mortalhas, ou seja, a túnica, ou seja, as vestes que usavam para enterrar um morto. Diz o nosso texto que estava do lado. E aqui é aquilo que eu disse ontem à noite, falo para vocês também, não tem nada que prova a não ser o pano dobrado. Sentavam-se à mesa para uma refeição. Os convivas degustavam daquilo que eram apresentados, usavam o guardanapo como todo e qualquer cidadão usa o guardanapo. Se você terminou de comer, seu guardanapo ficava de qualquer forma ali, para que o empregado, a empregada, o servente, o garçom, a garçonete viesse retirar. Por quê? Porque você acabou de comer. Se você não tivesse terminado de comer, você dobrava o seu guardanapo e colocava de um outro lado, ou no outro lugar. E assim eles viram o guardanapo, a mortalha, o pano, tudo dobradinho, bonitinho. O que significa esse dobrado lá na refeição? Significa que eu, você, nós não acabamos de comer, a empregada, o empregado, o garçom, a garçonete, o serviçal, não tirava o seu guardanapo, porque significa que você voltava. Pode ser que você interrompeu a sua refeição para uma outra atividade também importante e voltava depois, porque o guardanapo estava dobrado. Muito bem. O que isso quer dizer para nós? Estou terminando minha meditação, não durma não. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Jesus vai voltar. Eu digo para vocês, ele já voltou, ele está aqui. A prova, diva, está aqui na palavra, voltou, está aqui. Olha para o seu rosto, minha querida. Olha para o seu rosto, Dene, bem que você está coçando o olho, deve estar com sono. E assim, é Jesus que já voltou e está aqui. Que prova, Padre Primo, você nos dá que ele voltou? A palavra. Não foi preciso eu e você corrermos ir lá no túmulo e ver que ele fisicamente não estava lá. Eu tenho um presente, já falei para vocês no comecinho da minha meditação, é que vocês esqueceram. Presente da fé, que ele está aqui. Segundo, o mais importante é o que acontece no altar. A consagração. Ele sai do céu no momento da consagração, não de uma maneira física, mas misteriosa, e chega e está presente. O que vocês, eu digo vocês porque normalmente eu sou o presidente da celebração, quando eu digo, o Senhor esteja convosco, vocês respondem, Ele... Pronto, acabou, precisa prova menor do que essa, Yara? Eu acho que não. Então, minha gente, essa semana nós vamos pensar na notícia boa e na boa notícia, que é aquilo que o nosso comentarista já disse no comecinho, baseado aqui. Ele vive, Ele reina, Ele está no meio de nós.
Lógico que vai voltar de uma maneira depois, para pegar o Padre Primo, vocês não, e levar para ele, ao término da minha vida. Não estou com pressa, não. Bom, eu estou com uma família aqui que está rezando o 7º dia dos familiares. É o que ele fez, meus queridos. Terminou o trabalho dos familiares de vocês, ele veio, pegou e levou para ele. Vai acontecer comigo, com você e com você. Tá bom? Vamos pensar que vocês vão ficar ileso ou então ausente. Tá certo? Pronto, chega de falar, senão vocês cansam. Alguém quer completar alguma coisa, gente? Podemos parar por aqui? Podemos, né? Senão a gente tem mais coisa para fazer daqui a pouco. Minha gente, vamos parar um bocadinho em silêncio e nós vamos ver esses 2 quadros que nós pintamos junto. Primeiro, a notícia. Segundo, esse quadro da caminhada dessa senhora chamada Maria Madalena, que vai, vocês já entenderam, e de João e de Pedro. Durante essa semana, um período chamado Pascal, nós vamos meditar muito, mas muito mesmo, nos Atos dos Apóstolos, no Evangelho de João, nós vamos meditar bastante, bastante. Por isso eu disse, nós somos ricos, temos um material que nunca acaba.